Você será curado hoje, será liberto hoje. Deus vai mudar a sua vida hoje. Não é outro dia, é hoje. Deus vai mudar a sua vida hoje. Estenda as mãos para cá. Vamos receber o homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos abençoando teu filho, o recebendo na qualidade de profeta do Senhor, para falar a palavra do Senhor e para liberar, Senhor, as curas, os decretos que o Senhor tem sobre este lugar. Pai, que a tua unção venha sobre ele, que palavra de sabedoria, palavra de conhecimento sejam lhe dadas. Oh, chamandalassura balabacachô, mandai. Espírito de vida, de poder, de graça, vem sobre o teu ungido nesta noite, liberando sobre ele tua bênção, Senhor, como canal do fluir de Deus em nós. Pai, nós o abençoamos em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Boa noite. Volte um minutinho só para mim. Todo o Ministério de Missões aqui na frente, para a gente orar por eles antes dele pregar. Rapidinho, corre aqui na frente. Eu havia esquecido. Todos os componentes do Ministério de Missões, que é culto de missões, a gente vai orar por eles antes. Corre rápido, irmãos, rápido. Eu sei que vocês sabem como é que é rápido. Correndo, né? Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. São os componentes do Ministério de Missões. E como eu sei que vai ser um mover depois, não vai dar para orar por eles depois. Vamos orar logo agora. Estenda as mãos para eles. Senhor, nós abençoamos teus filhos, liberamos sobre eles graça, liberamos sobre eles poder, liberamos sobre eles unção, sabedoria. Que a glória do Senhor venha sobre eles, que a bênção do Senhor venha sobre eles, que tudo que eles fizerem tem sua bênção, Senhor. Que a tua bênção repouse sobre cada um deles, que eles sejam tocados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor, que o Espírito da graça de Deus esteja na vida dos teus filhos, abençoando-os para as próximas jornadas, que a bênção do Senhor se estabeleça, para que eles recebam de ti, Senhor, portas abertas, para ganhar os perdidos para ti, para abençoar as pessoas, na autoridade que há no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Eu acho que a unção do pastor é tanto grande que ele esqueceu o seu telefone aqui. Amém. Eu vou pedir vocês de sentar só por um segundo, porque daqui a pouco eu vou pedir vocês para se colocar de pé. Amém. Eu gostaria de agradecer ao pastor Adão Rocha, que é um amigo da gente. Amém. E aqui já é a minha casa, né? Amém. Nessa noite eu quero também reconhecer servos de Deus que vinham comigo, porque dessa vez eu sempre venho com pessoas, vocês já sabem, né? Amém. Hoje eu tenho o obreiro Fred William, que me acompanhou, um discípulo meu. Levanta-te só para a igreja te abençoar. Amém. Reconhecer. Já faz 13 anos que ele está comigo. E Deus é maravilhoso. Também tem algo profético muito profundo que não vou conseguir falar hoje à noite, mas eu dei a conhecer essa serva de Deus, é uma apóstola, e o pastor Adão já conhece ela, é a apóstola Joana. Ela falou comigo um dia: onde você vai pregar? Aqui perto, me fala. Aí quando eu recebi o convite, eu falei: olha, eu vou pregar em Laranjeira. Aí ela disse:
eu virei. Amém? Então, ela não vem sozinha. Eu acho que são 3 pessoas. Dá para você se colocar de pé? Oh, meu Deus, não são 3, não, são 5. Sejam bem-vindas. Meu Deus os abençoe. Amém. Então, esses são aqueles que andaram comigo. Nós louvamos ao Senhor para a vida deles. Quem não me conhece aqui, levanta a sua mão. Oh, glória. Acrescentou muita gente, pastor. Amém. Eu sou o apóstolo João Luiz, casado com uma mulher, com 3 filhos. No estudo, sou doutor. Em função dentro da igreja, eu sou responsável de várias igrejas e consagrado como bispo. No ministério, sou apóstolo. Amém? Acho que é suficiente para vocês não vinham aqui para me conhecer, vocês vinham para Ele. Amém? Oh, glória! E a minha fé nessa noite é para o Senhor nos abençoar com a presença dEle tremendo, porque eu creio na sua presença. Amados, eu gostaria de vocês abrir comigo a passagem da Bíblia que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que foram na escola dominical, terão a capacidade de recitar de coração, né? Lucas capítulo 11, de versículo 2 até 4. Amém? E se puder, vamos nos colocar de pé para reverenciar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, de versículo 2 até 4. Glória a Deus. Já está aqui. Vamos todos ler junto. 1, 2, 3. Espera aí. Tem como trocar a versão? Coloca uma versão diferente. Eu sei por que eu preciso. Ok. Amém. Não, vamos voltar no início. Tá tudo igual aqui. Eu quero a versão que diz Pai Nosso. Amém? Porque o original fala de Pai Nosso, não só diz Pai, ok? Já estamos lá, ok? Tá tudo igual aí, mas tá bom, vamos continuar. Pai, santificado seja, venha teu reino. Sim. Amém. Pai, nessa noite, te agradecemos e te louvamos, porque Tu és Deus e Tu és nosso Papai. Depois de te adorar,
depois de te louvar, chegou o seu tempo, Pai, de ministrar para nós. Espírito Santo do Senhor, peço que a presença do Pai toque a vida do seu povo nesse lugar. Lashundes ali croxodinelarai. Noxerifai clostudenekai frequisinekai. Ninguém entra na sua presença e volta da mesma maneira. Tu és o Senhor, não há outro como tu, Senhor. Laiones que deroxi de leiandara vuxicra bastende reconsiblai. Que nessa noite, Senhor, a sua glória enche essa casa com a sua presença, Pai. Para que cada pessoa sabe que tu és o Senhor. Para que cada pessoa nesse lugar sabe que Deus nunca mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele é. Ricas candos no cai, frixeli variede lo ne cai. Te amamos, Senhor. Te agradecemos, o Santo Deus. Porque Tu és nosso Pai. Fala agora. Nós queremos Te ouvir. No nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos. E toda a igreja do Senhor dizem amém. Olha para a pessoa ao seu lado e diz: é muito bom que você vem nesse lugar. Diz assim: eu creio, Deus tem algo especial para você. Você não vai sair desse lugar da mesma maneira, porque o Papai vai te abençoar. O nome de Yeshua. Aleluia. Vamos sentar, que meu Senhor os abençoe. Hoje me foi pedido de ministrar sobre a missão, porque hoje é o dia de missões. E eu pedi para o Pai me dar a mensagem para o seu povo nessa noite. E Ele colocou no meu espírito essa passagem para eu ministrar para vocês. É uma oração que a maioria da gente conhece. Na versão de New King James Version, nova versão de quem? King James? Vocês têm, né? Ela usa assim, um pouco mais próximo da versão original. Ele diz: nosso Pai que está no céu. Está aí, né? Obrigado. Vamos usar. Deixa esse versículo lá no muro, porque é desse que eu vou conversar com vocês hoje na noite. Os discípulos do Senhor Jesus vinham um dia e acharam que Ele estava orando, porque oração era hábito, era vida do Senhor Yeshua, era o estilo de vida dele, não era algo que ele fazia o dia que ele gostou, o dia que ele tinha mais junção, não, ele era o estilo da vida dele. Ele acordava mais cedo para orar.
durante qualquer tempo ele orava. Ele passava mais tempo com o papai do que qualquer tipo de pessoas ao seu redor. Amém? Aí os discípulos que vinham, ele todo o tempo orando. E eles, como eram pessoas que foram assim, tirados de todo lado sem conhecimento. E se vocês estudaram e para entender como que eles foram chamados, eles não foram assim, a maioria deles não foram assim pessoas muito educadas, não. Os discípulos, da maneira que foram escolhidos, os discípulos do nosso Senhor Jesus era totalmente diferente da cultura judaica. Eu tenho visto, já faz muitos anos, a história de como o Senhor Yeshua escolheu os seus discípulos. Mas primeiro eles compararam como que os judeus usavam os discípulos. Uma criança, quando nascia, crescia aprendendo a palavra do Senhor. E a criança deve estudar a entender todo o Torá na cabeça. A partir de 6 anos crescendo, chega a um certo nível, a 12 anos, ele se selecionava os melhores dos melhores, para eles, desta vez, fazer mais formação. Quando os melhores dos melhores continuavam, eram mais inteligentes que os outros, comparado aos outros. A idade de 18 anos, eles foram alinhados, eles foram entregados a um rabi que tinha uma certa maneira de interpretar a lei, que chamava isso de jugo. Cada rabi tinha o seu próprio jugo. Então tomava esses jovens e colocava na disposição desse rabi, e cada um foi, entregue a um rabi diferente, ou um certo grupo de crianças que ia para essa rabi, outro para outra, mas eram pessoas que não era qualquer tipo de criança, não, eram os melhores dos melhores na sociedade. São pessoas que se distinguiram das outras crianças, são jovens mais inteligentes que existia, que foram colocados na mão do rabi. E aí eles aprendiam como interpretar a lei segundo o estilo, o jugo daquele rabi. Mas o Senhor Yeshua, quando ele vem, ele não foi escolher os melhores dos melhores. Ele foi escolher o pior da sociedade, sem educação. Outro já era só um pescador, não tinha nem nome atrás deles, nem nada. O Senhor foi chamar eles. Outros que encontrou sentado embaixo da árvore, ele chamava eles. Outros que todo tipo de pessoas na sociedade ele chamava. Então eles não tinham tanto conhecimento como os outros discípulos dos outros. Então, quando eles se veem, os discípulos de João Batista orar, ele disse: ei, Senhor, ensina também a gente como orar. Mas eu não quero falar com vocês acerca de oração nessa noite. Eu vou falar sobre missões. Aí o Senhor diz: quando vocês querem orar, a primeira coisa você tem que dizer: Pai Nosso. Todos nós aqui vamos dizer: Pai Nosso. Vamos falar um pouco mais alto: Pai Nosso.
Aí eu comecei a me perguntar, por que que o Senhor não falou para eles, cada um deles, para dizer, Pai meu? Mas ele usou a linguagem de Pai Nosso. Cada pessoa, quando quer orar, tem que dizer Pai Nosso. Por que que ele não ensinou cada pessoa de ter um estilo de oração individual, onde ele vai dizer, meu Pai? Porque ele sempre falava com Deus como meu Pai. Cada vez que ele falava de meu Pai. Mas quando foi ensinar os discípulos, ele disse, vocês dizem Pai Nosso. Por quê? Aí eu comecei a olhar essa oração, pelo menos as primeiras 4 linhas. Eu posso pegar até toda a oração, é uma oração missionária. O que que o Senhor fez para eles entender? É de que eles entendem que o papai que vocês estão orando não é só o seu pai, mas é o nosso Pai. Deixa-me te levar a outro entendimento dessa passagem. É de que Deus não é só o seu Deus, é Deus de outro ao seu lado, da outra ao seu lado, nosso Deus. Mas nós ficamos muito felizes para dizer nosso Deus. Mas isso para Deus não é suficiente. Porque quando nós dizemos nosso Deus, sentimos muito felizes de dizer nosso Deus, há outras pessoas que ainda precisam também de chamar Deus Pai, que não está dentro da igreja hoje. Yeshua, ele diz no livro de João capítulo 10, versículo 16, que tem ovelhas que ainda não faz parte dessa equipe, ainda não estão aqui, que precisam também fazer parte desse grupo de vocês, de filhos. A igreja hoje, eu acho que muitos crentes desenvolveram atitude egoística. Meu Deus, nosso Deus, muito bom, seu Deus, mas tem pessoas que ainda precisam também de ter Deus como Pai, mas que ainda não o conhecem, nem nunca ouviram falar dele. Eu fiquei fazendo algumas pesquisas. A última estatística, pelo menos no documento que eu consultei, foi feito no mês de novembro de 2021, diz que o mundo hoje tem 7,9 bilhões de pessoas. O mundo tem 17.432 povos. Quando se fala de povo, o Brasil não entende tanto essa linguagem, mas é como o povo capixaba, ok? Povo mineiros, isso é essa linguagem. Na África tem uma diversão muito grande. Um povo tem uma língua específica. Um povo tem uma cultura diferente do outro povo. Então, quando fizeram um estudo, descobriram que o mundo tem 17.432 diferentes povos. Mas, gente, até hoje, tem pelo menos 7.000, eu vou repetir, 7.412
povos que ainda não têm o Evangelho. Você vai dizer, então lá é na África, né? Não. Todo lado do mundo. 7.412 são 41,5% da população mundial que ainda não tem ouvido o Evangelho de Yeshua HaMashiach. $3,28 bilhões de pessoas. Mas a igreja, todo o tempo, Jesus está vindo hoje, Jesus está vindo amanhã. Mas essas pessoas vão morrer sem Cristo? Talvez você disse, não, essas estatísticas não dá sentido, não. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Gente, eu faço parte de pessoas que fizeram pesquisas. Eu faço parte de pessoas que não só olharam no internet, fazer pesquisa no internet. Eu viajei em várias partes para conferir a realidade do povo que ainda não tem o Evangelho. Tem vários lugares onde eu cheguei, quando eu pergunto, você conhece Jesus? Eles olham para mim e perguntam, o que é Jesus? Acha que Jesus é uma coisa para comer, ou uma casa, ou um nome de um lugar. Nunca. Tem lugares que eu mesmo tentei ensinar pessoas como dizer aleluia e amém. Quantos que vocês acham que aleluia e amém é difícil? É difícil? Aleluia! Vocês não sabem dizer amém? Aleluia! Quem disse aleluia, disse a glória seja dada ao Senhor. E quando você concorda, você disse sim. Por quê? Você diz que eu concordo que a glória deve voltar para o Senhor. E quando diz amém, assim seja. A glória deve ser dada ao Senhor. Você diz amém. Significa assim seja. Aleluia. Aleluia. Muito fácil, né? Eu tive dificuldade em ensinar pessoas como dizer amém. Expliquei para eles o que amém significa e tal. Aí eu comecei a dizer aleluia. Eles olharam para mim e disseram Echu. Aí eu perguntei o que é Echu. Disseram que Echu significa sim. Aí eu falei não. Aleluia é um pouco mais do que isso. Então vocês devem... Aleluia significa assim seja. É um pouco diferente de só sim. Então, vocês todos têm que responder amém. Tá bom? Sim. Aí eu fiz aleluia. Eles olharam para mim, todos responderam Echu. Aí eu disse, ok gente, olha aqui. Eu falo pelo menos uns 7 línguas. E essas línguas, todo lado do mundo, amém é amém. Pode ter pronúncia diferente, como amen, amém, amém, amina, amena. Tudo isso é sempre amém. Então, vocês não podem criar vosso outro amém de
diferente de todo mundo, não, ok? Eles todos acreditam. Disse sim, tá bom. Aí eu me concentrei muito bem para dizer bom amém, para todo mundo me responder. Aí eu fiz aleluia! E eles também se concentraram bem. Sem evangelho, gente. Um dia me encontrei aonde? Japão. País desenvolvido. Um país com 120 milhões de pessoas. Sou a cidade de Tóquio. Tem uns 30 milhões de pessoas. Cidade mais populada. Mas tem menos de 1% de crente. Não estou falando de 10%, não. Menos de 1%. No Japão eu encontrei uma senhora, ele falou comigo que ela foi rejeitada na sua família porque ela deu a sua vida ao Senhor, Yeshua. Eles te abandonam, eles não querem nada mais com você, porque você aceitou o Senhor Jesus. Aqui estamos aqui. Um dia eu tomei o carro, eu estava na Suécia. Tomei o carro, primeiro eu fui para a Holanda, e da Holanda tomei o carro, fui para Bélgica, França, dei virada, e as igrejas que nós conhecemos no passado, essas igrejas hoje são assim, monumentos, são museu para mostrar para as pessoas a história da igreja. O povo não vai nem na igreja. Muitos jovens que nascem hoje nem fala de igreja na boca deles. Então, gente, Pai nosso, deve ser a mensagem para você entender que Deus não é só meu Deus, Ele precisa ser o Pai de pessoas de Japão. Ele precisa ser o Pai da Índia. 1,3 bilhões de pessoas. Nem chega a 3% de crente. Nem chega a 3%. Gente, quando a segunda palavra diz que o seu nome seja santificado. Santificado significa seja santa. Mas em outro sentido diz seja consagrada, seja separada. Por que o nome do Senhor deve ser separado, gente? Gente, eu fiz pesquisa e descobri. O cristianismo no mundo hoje tem 2,3 bilhões no meio de 7,9 bilhões. Islã tem 1,38 bilhões. E muitos de vocês nem sabem o que é Islã. Mas Islã já entrou no Brasil. E quem fez entrar Islã no Brasil é um pastor. Hoje ele não é o único pastor, já tem um número de pastores que já se converteram a Islã. Islã é uma religião, quando vocês ouvem em Nigéria, mata muitos crentes, queima. Eu tive a oportunidade de ir no norte de Nigéria e vi com igrejas queimadas, eles matam cada dia. O povo vive, o norte de Moçambique, Moçambique também, de Nigéria, é ocupado pelo Islã. Onde o Islã toma controle, você não tem direito nem de pregar o Evangelho. Eu quase perdi a minha vida quando eu fui num país chamado Comoros. Lá é República
islâmico de Comoros, 99% Islã. Lá, você com a Bíblia vai preso. Egito, todo mundo gosta de ir para Egito. Eu fui no Egito a primeira vez, entrei muito bem. Segunda vez, quando eu tentei entrar, eles já saberam, quando entrei para a primeira vez, o que eu fiz, e me colocaram preso. Fiquei preso no Egito. Então, gente, eu posso vos contar a história de vários países. Todo o norte de Moçambique, eu treinei 9 pessoas, entreguei meio financeiro para eles, eu coloquei bicicletas na mão deles e mandei para pesquisar todo o norte para ver onde que o evangelho ainda não entrou. Sabe, gente, eles foram em 421 aldeias, significa vilas. Dentro de 421 vilas, dentro de 7 meses, sabe quantas são as igrejas? Algo chamado igreja, de qualquer forma, pode ser de 2 pessoas ou 3 pessoas, pelo menos algo chamado igreja, 24%. 76% são muçulmanos. E Islã, ele está se desenvolvendo. O leste do Congo mata todos os dias. Eu acabei de sair do leste do Congo. O povo são matados por o evangelho, por a sua fé. Então, gente, quando a gente estamos dizendo Pai Nosso, você tem que entender que eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, que também Deus é o Pai deles, que eu preciso sustentar em orações, que eu preciso sustentar com os meus meios financeiros, que eu preciso pensar deles. Pai Nosso, o desejo de Deus é para que todos cheguem ao conhecer. 1 de Timóteo capítulo 12, versículo 4, coloca por favor. 1 de Timóteo capítulo 12, versículo 4. Você vai ver o desejo de Deus. Não é só uma paixão para eu falar. O que Deus quer? Que todos os homens sejam salvos. Mas muitos têm no evangelho. Não tem. Viajei em muitos lugares onde achei o povo não sabe nada de Jesus. Igrejas, eu encontrei um negócio estranho aqui no Brasil. As igrejas têm títulos, né? Apóstolos, pastor, profeta. Depois tem um outro título chamado missionário. Pessoas que sentado na igreja, que nunca foram em nenhum lugar para ganhar almas de pessoas que nunca conheceu o Senhor, mas são chamados missionários porque é um título dado pela igreja. O desejo do Senhor é para que todos o conheçam, porque Ele quer ser o papai de todos. O papai de todos, para todo mundo chamar Ele nosso Pai. Porque a Bíblia diz que naquele dia pessoas de todas as tribos, todas as nações, todas as línguas vão se encontrar no trono do Papai Celestial. Pessoas de todo lado. João diz que eu vi na visão pessoas de todas as tribos. Muitos dizem, mas a Bíblia diz todas as nações. Sim, mas a palavra nação não é o contexto que vocês tomam
não é Brasil como nação, não é França como nação, não é Estados Unidos como nação. A palavra nação no original é etnos. Etnos é um povo, pequeno povo que fala uma língua particular, que vocês chamam tudo de dialeto. Eu tive a oportunidade de ir atingir um povo chamado Cabo Sekele, do sul de Angola. Eles são Bushman e falam assim. Sabe o que? O Papai Celestial quer eles no trono. Também com aquela língua deles, adorando o Senhor. Por quê? A última coisa que todos nós vamos fazer no trono da graça do Papai é adorar Ele, é louvar Ele. Santo, Santo. Imagina todo mundo dizendo Santo, e eles também estão lá, não sei quem, Santo, Santo. O Senhor, olha aí, índios, que é mais forte na China é o budismo, o índio é mais na Índia. Já estão também na África do Sul, porque a cidade de Durban, na África do Sul, é a maior cidade que tem mais índios no mundo depois da Índia. E tem pelo menos 953 milhões de índios. Budistas têm 468 milhões de budistas. Gente, o desejo do nosso Pai, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 60. Me ajuda lá. Reis, primeiro de Reis, capítulo 8, versículo 60. 60. Será que já está? Me ajuda, vamos todos ler. 1, 2, 3. Deus não quer que haja um Deus chamado Nirvana, que tem outro Deus, Allah, tem outro Deus não sei o que. O desejo de Deus é que todas as nações, todo o povo sabe que tem um único Deus, Elohim, Yahweh, Adonai, o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que todos vamos adorar Ele. Somente Ele. É por isso que o Senhor diz que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja separado de todos os outros nomes, seu nome seja elevado acima de todos os nomes. No livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz: não há outro nome que foi dado aos homens por o qual eles podem ser salvos. É o nome de Yeshua HaMashiach. Mateus 24, versículo 14, diz que o evangelho do reino deve ser pregado para que o fim venha. Eu entendo porque que a linha 13 diz que seu reino vem. Depois vem diz que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. É porque quando o evangelho do reino é pregado, a vontade que vai reinar é a vontade do Papai Celestial. Será que nós já recebemos o evangelho do reino?
o evangelho que toca o corpo, a alma e o espírito, que toca todos os aspectos da sua vida. Será que já temos o evangelho do papai, o Senhor do Senhor, Rei dos reis, Deus grande e maravilhoso? Ou somos tão egoístas que a gente queremos entrar no céu sozinho? Só a gente somos suficientes. O Senhor, Ele quer que mesmo se eles não vão entrar, mas eles não podem ter a razão, é porque eles nunca ouviram. Eles poderão dizer, sim, eu ouvi, eu recusei, tá bom, mas não ouviu. Paulo diz, como vão ouvir se ninguém mandou, ninguém foi lá para pregar? Como que alguém vai se não foi mandado? Será que a igreja manda missionários? Ou vamos mandar, como já viu, na África do Sul está cheio de missionário brasileiro. Gente, a África do Sul é um país de primeiro mundo. Eles chegam lá, têm uma vida boa. E a África do Sul não tem nenhum lugar onde não tem evangelho. Então a gente escolhe um lugar bonito para ir viver, fazer missões. Eu venho aqui para mobilizar vocês, para saber que ainda tem ovelhas que precisam fazer parte dessa casa, a casa do papai, para dizer, Pai nosso. Vamos nos colocar de pé. Pai nosso, Pai nosso. Será que Ele é o seu Pai de verdade? Será que você tem intimidade suficiente para chamar Ele do Pai? Papai. Esse tipo de pregação a gente não pode gritar aleluia, amém, não. Gente, missão é o coração do papai. Deus te deu esse missionário. Yeshua disse, o meu pai me mandou, eu também mando vocês. Nós fomos comissionados. Paulo disse que eu não consigo, eu não posso viver sem falar de Cristo aos outros. Cadê a sua paixão para Cristo? Você vai dizer, mas como que eu posso fazer? Eu não posso viajar, tá bom. Mas missões se faz de 4 maneiras. Você pode orar para os missionários. Morem muitos na Índia, morem muito na China. Todos esses países estão fechando portas para o Evangelho. Mas a Bíblia diz que o Rei da Glória vai vir e nenhum portão vai ficar de pé. Que todos os portões antigos têm que cair, porque o Rei da Glória está entrando. Então, nós como igreja, podemos chorar para que as portas se abram para o Evangelho do nosso Senhor. Amém? Vocês também podem mandar alguém para ir. Você como igreja disse, nós vamos mandar alguém fazer missões. Ou também você pode ir por si mesmo, pode ir fazer missões. Ou você pode dizer, eu vou apoiar com as minhas finanças pessoas fazer missões.
problema que eu achei nas igrejas brasileiras é que a gente acha que é nosso, só quem pertence à nossa denominação, nossa igreja. Quando é fora da nossa igreja, ele não é nosso. Pai nosso, ele não fala de membro da sua igreja, não. Ele fala de a igreja universal. Todos que creem nele como Senhor e Salvador. Todos eles se chamam ele do papai. São nossos irmãos. São nossas irmãs em Cristo. Gente, é incrível quando você viaja o mundo inteiro, você vê que o corpo de Cristo é o mesmo. Eles se adoram da mesma maneira, a vida deles é a mesma. Você se sente em casa. Chegou o tempo de vocês trabalhar, falar de missões. Já falamos tanto de outras coisas. Todo mundo quer avivamento. Mas, gente, avivamento não é por milagres de gritar, não. Uma parte de avivamento é que quando homens e mulheres vão se espalhar no mundo inteiro pregando o evangelho de Yeshua HaMashiach. Isso é verdadeiro avivamento. Nosso Deus é Deus missionário. Oh, papai, e se você não está aqui nessa noite, talvez você ainda não tenha nem relacionamento com Ele como papai. Você precisa entregar sua vida a Ele, para chamar Ele do papai. Eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Você não quer ser religioso. Todo mundo pode chamar Ele de Senhor. Não são todo mundo que fala dele de papai. Porque papai é um relacionamento pessoal.